Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um HortusCast. Eu sou a Stephanie da Hortus Consultoria e hoje eu estou aqui com a Jennifer. Ela é monitora de pesquisa clínica, se formou em biomedicina e muito prazer em tê-la aqui para fazer esse podcast hoje com a gente, Jennifer. Olá, Stephanie. Obrigada pelo convite, obrigada pelo seu convite, pela Hortus, pela oportunidade de estar aqui hoje comentando e conversando com você sobre, então, a pesquisa clínica. Imagina. Então, Jennifer, começa contando um pouquinho para a gente como você começou na pesquisa clínica, desde quando você atua. Então, vamos lá. Voltando um pouco no tempo, então, como a Stephanie comentou, sou formada em biomedicina, sou formada aí há 8 anos. E lá na graduação, não só na biomedicina, acredito em várias áreas da saúde, a gente acaba não tendo tanto contato com a pesquisa clínica durante a graduação. Não existe uma matéria sobre isso, um pouco ali sobre metodologia científica, a gente tem um pouco de noção sobre isso, mas o meu contato na área, então, foi através de estágio na área. Então, eu tinha uma professora que atuava em um centro de pesquisa e, com isso, com uma oportunidade de estágio, eu entrei nesse mercado e descobri que existia esse universo da pesquisa clínica. Então, atuei nesse centro de pesquisa que fica dentro de um hospital oncológico. Lá eu atuei por aproximadamente 2 anos. Depois de formada, atuei na residência da criança e do adolescente, da saúde da criança e do adolescente, e lá tive essa experiência de alguns meses na pesquisa clínica voltada para essa população pediátrica. Então, com os estudos ambulatoriais, estudos com medicação via oral, de infusão, até estudos que ocorriam com pacientes de UTI neonatal. Terminando esse processo da residência, que durou no total de 2 anos, voltei para esse centro de pesquisa atuando como coordenadora de estudos clínicos. Então, nesse centro, os estudos conduzidos são da área oncológica, então, desde tumores sólidos, hematológicos, e atuei aí com mais de 80 estudos clínicos, desde a parte de abertura de estudos, recrutamento de pacientes, acompanhamento desses estudos, até encerramento desses estudos. Passando esse período no centro de pesquisa, atuei como coordenadora por pouco mais de 3 anos. Hoje eu atuo numa CRO, que seria essa organização representativa de pesquisa clínica, Clinical Research Organization, que faz a ponte aí entre os patrocinadores dos estudos clínicos, que seriam as farmacêuticas, com os centros de pesquisa. Atualmente eu trabalho como monitora interna de pesquisa clínica, dando suporte aí tanto para os centros de pesquisa quanto para os patrocinadores. Então, seria mais ou menos isso a minha trajetória nessa área. Muito legal. Apesar de muito jovem, já muito experiente nessa área, né? E o que de fato é a pesquisa clínica? Então, a pesquisa clínica, ela seria, então, esse estudo que envolve seres humanos. Então, seja um estudo para avaliar uma nova opção de tratamento, que seria o estudo com o foco em um produto investigacional, para avaliar aí qual seria o seu efeito farmacológico, efeito clínico, avaliar a sua segurança, a sua eficácia, que seria, então, que será o tema que a gente mais vai discutir aqui hoje, como também estudos que podem ser estudos observacionais, estudos retrospectivos com dados de seres humanos, né? Então, basicamente, pesquisa clínica seria isso. Entendi. E qual é a importância da pesquisa clínica? Então, a pesquisa clínica ela tem a sua importância em diversos segmentos, né? Eu vou citar aqui alguns dos principais, 4 principais. Então, a pesquisa clínica é uma área que visa o registro, né, de novos medicamentos a fim de oferecer uma opção terapêutica para doenças e situações que até então não se tem nenhuma opção, que são os casos aí de novas vacinas que a gente viu nos últimos anos, também novos medicamentos.
Também é voltado para avaliar se existem medicamentos superiores aos que hoje já existem, Também é para a área de gerar evidências científicas para esse mundo que é necessário ter para a medicina baseada em evidências, é necessário esse levantamento de dados para suporte de ações, né? E também uma das áreas que se tem muita importância é acesso aos pacientes de medicamentos que até então não seriam acessíveis. Então, a pesquisa clínica ela se torna acessível desde o paciente que seria um paciente particular, um paciente convênio, até um paciente SUS, aqui vendo a realidade hoje do Brasil, né? Interessante, é bem amplo, na verdade, né? E dentro desse contexto das evidências e tudo mais, o que seriam os centros de pesquisa clínica? Então, para que um estudo clínico ele ocorra, ele precisa ser conduzido dentro de um centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa ele pode estar em um hospital ou pode ser uma clínica. Então, para um centro de pesquisa existir, ele precisa ter uma pessoa responsável por conduzir aquele estudo clínico. Então, estudos que envolvem medicamentos que necessitam de avaliação dos efeitos desses medicamentos, é necessário que seja um profissional médico. Mas, dependendo do objetivo do estudo, outros tipos de profissionais podem ser esses responsáveis. Então, por exemplo, se é um estudo de catéter, o responsável pode ser um enfermeiro. Se é um estudo voltado para a área de odonto, pode ser um dentista. Então, dependendo desses desenhos de estudo, então é necessário ter esse investigador principal. E esse centro de pesquisa ele precisa estar vinculado a um comitê de ética em pesquisa, que é o CEP, que localmente vai aprovar que esse estudo ocorra naquele local. Você citou os estudos e dentro dos estudos existe diferença de tipo de estudo, fases diferentes dentro dele? Como é? Sim, então a pesquisa clínica, então vale lembrar que para chegar na pesquisa clínica existe toda a parte que antecedeu isso. Então, quando se estuda uma molécula em potencial, então existe todos os testes para avaliar se aquela molécula pode ser potencial, né? Essa molécula tem todos os testes in vitro, depois disso passa pelos experimentos animais para então chegar nos estudos com seres humanos, que é o que a gente está comentando aqui hoje. Então, os estudos em seres humanos, eles se dividem em 4 fases, fase 1, 2, 3 e 4, e de uma forma geral, cada uma das fases se baseiam. Então, na fase 1, são estudos mais rápidos, então eles duram aí de 6 meses a 9 meses. A população, o N, né, o número de participantes desses estudos são reduzidos, então é um número pequeno de participantes e tem como objetivo principal avaliar aquela molécula em relação à tolerância com a tolerância com humanos daquela molécula. Passando os estudos de fase 1, entram os estudos de fase 2. Os estudos de fase 2 já avaliam a segurança e eficácia daquela molécula, também querem avaliar em relação à dose. Qual seria a menor dose eficaz e a maior dose segura daquele medicamento? Esses estudos são um pouco mais longos, então de 6 meses a 24 meses em média. Tem aí uma população um pouco maior, chegando até 100 participantes, para que ocorra esses estudos de fase 2. Os estudos de fase 3 já são estudos mais longos, podem durar alguns anos, 5, 10 anos, dependendo do objetivo de cada estudo. A população é maior, então é a população acima de 1.000 participantes. O objetivo também é avaliar a segurança e eficácia desse novo medicamento, dessa nova intervenção, com o objetivo principal de registrar essa nova medicação, ter dados suficientes para registro da medicação, que é o objetivo de todo estudo clínico, registrar novos medicamentos para uso no mercado futuro. E a próxima etapa, então, a etapa de fase 4, que é o estudo pós-comercialização, para principalmente avaliar a segurança. Então, a população não vai ser aquela já tão específica dos estudos de fase 3, a população é maior, para avaliar essa segurança aí mais a longo prazo. E em relação aos tipos de estudo, então,
Vale lembrar, então, que hoje eu estou comentando aqui mais sobre os estudos patrocinados pela indústria farmacêutica, mas também a gente tem a outra vertente, que são os estudos de iniciativa do investigador, que são estudos que são conduzidos por grupos de pesquisa ou estudos por iniciativa de algum médico, que tem como objetivo ali avaliar em um centro ou alguns centros alguma intervenção específica. Comentando sobre os estudos patrocinados, então, vale lembrar que para uma pesquisa clínica ocorrer, ela demanda de muito investimento financeiro, desde antes dos centros serem selecionados, a parte documental, parte de recursos humanos. Então, as pesquisas clínicas patrocinadas, elas chegam até os centros de pesquisa já desenhadas. Então, é importante comentar que as pessoas às vezes têm a visão que os centros de pesquisa que escrevem os protocolos, definem os objetivos, analisam qual será a intervenção nesse caso. E com as pesquisas clínicas patrocinadas, os centros de pesquisa têm como função conduzir essas pesquisas que já chegam desenhadas para o centro. Então, é importante ter esse conhecimento das metodologias, mas os centros de pesquisa são responsáveis por conduzir, gerar as informações que essas pesquisas precisam. Então, os estudos clínicos eles podem ser de diversos desenhos, de acordo com cada objetivo. Então, os estudos clínicos eles podem ser estudos retrospectivos, estudos que buscam analisar amostras já coletadas, bloco de tumor, por exemplo, já coletados, coleta de dados em prontuário, ou como podem ser estudos prospectivos, que são estudos de intervenção. E esses estudos de intervenção, eles têm diversos desenhos, então podem ser estudos de intervenção controlados, que seriam estudos que têm um braço controle, que seria um braço controle e um braço da intervenção. Esse braço controle seria o que já existe disponível para aquela doença no momento, comparado com esse novo medicamento que está em teste, para avaliar se ele consegue ser superior. Os estudos controlados também podem ser controlados por placebo em situações em que não existe uma terapia para aquela situação no momento. Esses estudos controlados eles podem ser também estudos duplos cegos, que é o caso do paciente, da equipe médica, não saber se o paciente está no braço placebo ou no braço de intervenção, a fim aí de diminuir viés na interpretação de sinais e sintomas de resposta. Os estudos também podem ser randomizados, então, de forma aleatória, os participantes são distribuídos entre os grupos e existem vários estudos aqui, eu citei apenas alguns exemplos que são os mais comuns que a gente vê, mas seria basicamente isso. Certo. Você citou em relação aos medicamentos, né? Eu queria entender como que a gente, eu digo, enquanto pesquisa clínica, vocês, né, determinam a eficácia de um medicamento. Então, durante o desenho de um estudo clínico, é obrigatória a presença de análises de segurança e eficácia ao longo do seu estudo. Então, por exemplo, se um estudo ele tem duração de 5 anos, 10 anos, não é ético que se analise os resultados apenas no final. Então, durante toda a condução do estudo, é necessário que se tenha as análises por parte de comitês independentes desses dados, então não é por parte do patrocinador, para verificar se aquele estudo está tendo relevância, se os resultados estão sendo positivos, se vale a pena continuar, ou também o contrário, se o estudo está sendo negativo, se os dados demonstram que o estudo não faz sentido continuar por uma questão até ética, é obrigatório que esse estudo encerre. Então, ao longo do estudo são coletados diversos dados, então dados de análise farmacogenética, farmacodinâmica, que são analisados por laboratórios centrais, então os estudos clínicos utilizam desse suporte de laboratórios centrais, que utilizam os mesmos aparelhos, os mesmos reagentes para analisar as amostras do estudo clínico de maneira geral.
Então, bem padronizado, né? A fim de que esses dados sejam analisados para garantir que o estudo tenha a sua avaliação de segurança e eficácia e que ele continue ou não, né? Na prática, a gente vê muito disso, então, acontecendo periodicamente. Os estudos são analisados, os dados não são divulgados, mas é divulgado. O estudo pode continuar ou não, os pacientes têm que ser descontinuados e o estudo tem que encerrar. Então, esse é o cenário prático de como que é analisada a segurança e a eficácia. E em relação aos participantes das pesquisas, como eles são protegidos, quais são os seus direitos e suas responsabilidades? Sim, então, os participantes dos estudos, eles são participantes voluntários. Então, para um participante de estudo clínico, ele ter ciência que aquele estudo está acontecendo. Então, se você até conhece algum paciente que não tem opção de tratamento, que teria interesse em estudos clínicos, o recomendado, então, é entrar em contato com o médico desse paciente, o paciente perguntar para o seu médico se existe alguma opção de pesquisa naquela área acontecendo, para então ser encaminhado para um centro de pesquisa. O centro de pesquisa, ele já tem uma rede médica, né, de divulgar quais são os estudos que estão recrutando, os estudos que estão acontecendo, a fim de encontrar esses pacientes, que de fato tem muitos estudos que ficam abertos em busca desses participantes. Então, para o participante estar vinculado a uma pesquisa, ele tem que, primeiramente, ter essa participação voluntária. Ninguém é obrigado ou porque o médico solicita, ele tem que participar de um estudo. Não. Então, o participante ele deve assinar um documento e compreender um documento que se chama Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que demonstra, que descreve tudo em relação àquele estudo clínico, onde aquele estudo ocorre, quem vai ser o responsável por aquele estudo no local onde ele está, quais são as obrigações e o que é esperado desse participante. Então, um participante de pesquisa, ele normalmente tem uma rotina de visitas naquele centro de pesquisa maior do que um paciente convencional. Também as intervenções, a coleta de exames de imagem, exames de sangue, são maiores, né? Então, esse participante ele tem que aderir a esse protocolo e estar presente nessas visitas, então, sendo uma obrigação do participante em pesquisa. Já como direito desse participante de pesquisa, ele tem o direito a sair do estudo em qualquer momento, ele tem direito a esse acesso à equipe em caso de qualquer dúvida. Ele também, por ter toda essa questão de frequência aumentada de idas ao centro, ele deve receber e pode receber, se necessário, reembolso para as suas despesas relacionadas a transporte e alimentação. E, visto o final da pesquisa, e caso ele tenha benefício com aquela intervenção, no Brasil existe a questão de medicação pós-estudo. Então, o estudo encerra, mas se ele está tendo benefício, ele não pode encerrar o seu uso daquele medicamento. Então, mesmo após a finalização do estudo, ele tem esse direito de seguir recebendo a medicação do estudo até que ele tenha, então, benefício com isso. Então, seria, de maneira geral, esses os principais obrigações e benefícios do participante em pesquisa. E dentro do contexto do campo ético, quais os principais desafios que você percebe dentro do campo da pesquisa clínica? Então, sobre a questão ética com os pacientes em pesquisa, é importante salientar, então, que todo estudo clínico ele tem como base as questões de beneficência do paciente, não maleficência, senso de justiça e autonomia desse participante. Então, visto isso, a questão regulatória do Brasil, então, ela tem como base a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
que é a agência que vai autorizar esse produto investigacional a entrar no país e ser distribuído para os centros. Então, depende dessa aprovação da Anvisa e também a Comissão Nacional de Pesquisa, a CONEP. Então, a CONEP ela é a responsável por autorizar que os estudos clínicos por autorizar o desenho dos estudos e os protocolos. Então, como a gente comentou, os centros são selecionados no Brasil, pode ter um centro ou, dependendo do estudo, vários centros. Esse centro, um desses centros, ele é selecionado para ser o centro coordenador dessa pesquisa, que é o centro responsável por, através do seu comitê de ética em pesquisa, fazer as comunicações com a CONEP. Então, a CONEP pode autorizar um estudo, pode solicitar ajustes no desenho daquele estudo e, quando aprovado esse estudo na CONEP, os estudos o estudo é distribuído para os demais centros de pesquisa. Então, cada centro de pesquisa recebe a documentação desses estudos e os seus comitês de ética em pesquisa local analisam. Então, analisam o protocolo, analisam se a segurança e deveres do participante estão sendo atendidos, principalmente em relação a termo de consentimento, se ele está escrito de uma maneira clara para aquela população. E com isso aí, os estudos são autorizados a serem conduzidos nos centros. Com todo esse processo, a gente consegue imaginar, então, que existe um tempo para que esse processo ocorra. Então, de maneira geral, no Brasil, esse tempo pode levar meses a anos, e é uma dificuldade em relação a atrair novos projetos para o país. Então, a gente não consegue ter essa expectativa e realidade de qual será o tempo exato de um estudo clínico ser aprovado, que é o que torna o Brasil hoje um país, apesar do seu território grande e população, né, que se beneficiaria da pesquisa, hoje em dia o Brasil, então, ele não acaba sendo um dos maiores polos mundiais de pesquisa clínica. Então, um estudo de 2018, né, mostrou que o Brasil estava aí na 24ª posição do ranking mundial de pesquisa clínica no mundo, visto que a gente tem muito potencial para crescimento. Em relação a números da pesquisa clínica no mundo, o Brasil, esse ano, né, um levantamento agora de janeiro, mostrou que são conduzidos 14 mil estudos clínicos no Brasil, enquanto que outras potências mundiais, por exemplo, Estados Unidos, conduz 260 mil mais estudos, né, no seu território. Então, visto isso, existe já lá, um pouco antes de 2017, um projeto de lei que está em andamento, que em novembro foi avaliado e agora vai para o Senado. É o projeto de lei 6.003, mudou o número, né? Então agora é 6.003 de 2023, que visa algumas mudanças nesse processo regulatório, a fim de tornar o Brasil aí um país mais competitivo para receber esses estudos. Então, hoje em dia, a grande maioria dos estudos são os estudos fase 3 e 2, que são conduzidos no Brasil, justamente por essa questão de prazo. Enquanto um estudo já está atingindo o seu N, né, o número de participantes em outras regiões no mundo, às vezes nem começou aqui no Brasil. Então, essa questão regulatória acaba sendo um desafio que está sendo discutido a fim de melhorar e otimizar esse processo. Em relação ao cenário atual de regulamentação, hoje ele é um pouco mais demorado, infelizmente, mas quais são as perspectivas futuras? O que você percebe de tendência dentro da pesquisa clínica? Então, a pesquisa clínica nos últimos anos a gente viu que teve um destaque aí por conta da pandemia, a necessidade de estudos de vacina, de divulgação, né, até sobre a pesquisa clínica para a população. E a gente vê que é uma área que está em constante crescimento. Então, sempre existe a iniciativa, né, de buscar novas opções terapêuticas
para os participantes. Então, frente a tudo isso, uma das estratégias inovadoras nessa área são os estudos descentralizados, que são um pouco divulgados na realidade brasileira no momento, mas já amplamente utilizados em outros locais do mundo, que são os estudos que têm esse suporte aí para o paciente não demandar tanto a sua frequência aos centros de pesquisa, que acaba sendo uma dificuldade para muitos participantes. Então, esses estudos descentralizados utilizam ferramentas que facilitam essa adesão do participante no estudo. Então, por exemplo, são estudos que prevêem a coleta de exames, por exemplo, na residência do participante. Utilizam dispositivos aí para verificação de sinais vitais desses participantes, que seria essa inovação que ainda está engatinhando no Brasil, mas que já se faz presente. Conheço pessoas que trabalham nessa área, mas que é algo ainda não muito explorado. Também em relação à tecnologia na pesquisa clínica, muito se discute sobre uso de dados na pesquisa clínica de uma maneira a otimizar essa coleta. Então, uso de prontuários eletrônicos, que ainda não é a realidade em muitos locais, visto que se usa protocolos em papel, e com isso a dificuldade aí de acessar dados mais facilmente. Também se discute o uso de plataformas que auxiliem no recrutamento desses participantes. Então, existem muitos estudos com populações muito específicas, populações raras, que se tornam difíceis de encontrar esses participantes e localizar esses participantes. Então, o uso da tecnologia e a pesquisa clínica, elas andam juntas em busca de inovação a fim de otimizar todos esses processos, mas existe ainda muito a ser desenvolvido. Realmente o volume de dados trabalhados deve ser enorme. Além de tudo isso, né, descentralizando teria essa vantagem de poder atender mais pessoas, né? E em relação ao perfil do profissional, o que ele precisa ter, como é o perfil dessa pessoa que deseja trabalhar com pesquisa clínica? Então, os profissionais de pesquisa clínica, em sua maioria, são profissionais da área de saúde, né? Então, visando um pouco da necessidade, por exemplo, de um centro de pesquisa. Então, um centro de pesquisa tem a equipe médica que conduz esses estudos, tem a equipe de coordenação. A equipe de coordenação normalmente composta por enfermeiro, biomédico, farmacêutico, e tem toda essa equipe de suporte à pesquisa, seja a parte laboratorial, que também é necessário, mas a pesquisa clínica em centro de pesquisa acaba sendo uma porta de entrada desses profissionais. Também é uma forma de adquirir experiência nessa área que é muito desconhecida para muitas pessoas até da área. Na área já de CRO, que é atualmente onde eu trabalho, existe muito esse campo de monitoria de dados. Então, os dados que são gerados nos centros de pesquisa, eles precisam ser monitorados para verificar se a segurança do paciente está sendo respeitada, se os dados estão sendo coletados de maneira correta. E existe uma gama enorme de profissionais que podem trabalhar nesse ramo de monitoria. Então, eu, como biomédica, existem muitos colegas farmacêuticos, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta, veterinário, diversas áreas que podem, com seu embasamento ali sobre pesquisa, atuar nessa área. E, de maneira geral, o profissional da pesquisa clínica, a gente comenta que ele tem que ter aqueles 5 pilares do perfil do profissional. Então, o profissional ele tem que ter essa parte educacional. Então, o profissional ele tem que buscar cursos na área, afinal, não é uma área que se tem uma matéria sobre isso durante as graduações de saúde. Então, existem hoje diversos cursos de pós-graduação, cursos introdutórios de pesquisa clínica que são importantes. Todos os profissionais, não só a nível Brasil, como mundial, devem conhecer as boas práticas clínicas de pesquisa clínica.
que é o conhecimento básico nessa área. Com isso também, os profissionais têm que ter uma característica comportamental para trabalhar na área, que envolve aí toda essa questão de adaptabilidade. Então, cada estudo clínico tem seus critérios, necessita o conhecimento de diversas ferramentas para trabalhar. Os profissionais eles têm que ter um nível de prioridades também, entender quais são as prioridades, dependendo do local ali e do momento que eles se encontram. Todos os profissionais têm que ter um perfil de organização, porque, como a gente comentou aqui, envolve muita responsabilidade, também muitos dados nas pesquisas clínicas. Esse profissional tem que ter esses aspectos comportamentais para conseguir se encaixar na área. Tem que ser um profissional, então, adaptado, organizado, que tem esse senso de prioridades. Acredito que sejam as principais. De terceiro pilar, então, seria o pilar de conhecimento de inglês. Então, todos os estudos clínicos eles têm como linguagem universal o inglês. Claro que os estudos que vêm para o Brasil, eles são estudos que necessitam de uma tradução, mas, de forma geral, os times dos estudos clínicos se comunicam em inglês justamente por estarem em todo o mundo. Então, se um centro de pesquisa depende de um suporte, ele em algum momento vai precisar do inglês, as ferramentas que se usam são ferramentas em inglês, então o inglês é uma parte muito importante para quem quer atuar na área. A quarta competência, então, seria a experiência. Então, os profissionais da área eles têm que demonstrar já uma experiência prática, que a gente sabe que os cursos teóricos dão essa base, mas é importante que se tenha experiência. Então, quem quer ingressar na área, os centros de pesquisa são uma opção, né, para adquirir conhecimento, e também para pessoas que têm o conhecimento de pesquisa de bancada. Então, pessoas que acabaram indo para a área de mestrado, doutorado, que entendem de gestão de projetos, também é uma experiência válida. E, por último, a questão de network. Então, é importante as pessoas da área se aproximarem, né, terem esse conhecimento, porque existem muitas opções de empregos dependendo da CRO ou da indústria que você tem interesse. Cada centro de pesquisa, de acordo com o seu tamanho, também tem a sua necessidade. Então, de maneira geral, o network é muito importante aí para entender se a pessoa tem o perfil, se não tem, aonde ela se enquadraria, né? Porque a pesquisa clínica é uma área ampla. Então, tudo isso contribui para ver se a pessoa tem o perfil, se seria algo que ela gostaria de trabalhar. Seria basicamente isso. São diversas competências. Fica a dica para quem deseja atuar na área, né? Eu gostaria de te agradecer, Jane, por compartilhar a sua experiência conosco, trazer esse contexto da pesquisa clínica, que é uma área não tão divulgada, não tão falada, até mesmo dentro da área da saúde, por entender, até eu pude entender um pouco mais sobre o contexto ético e sobre as visões futuras nesse campo. E realmente, né, gostaria de te agradecer dessa oportunidade. Obrigada, Stephanie, novamente, e a Hortus pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouco mais sobre a pesquisa clínica. Me ponho à disposição, caso alguém queira algum material de suporte sobre isso, tenha interesse onde buscar mais conhecimento sobre isso, me coloco à disposição e muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo HortusCast.